Antes de nós finalizarmos tabela periódica, eu gostaria que você treinasse um exercício que é bastante tradicional. É um exercício clássico. Compare os raios das espécies neônio atômico, ânion fluoreto e cátion sódio. Pause o vídeo e tenta fazer. Bom, exercícios desse tipo está exigindo de nós a seguinte percepção, que essas espécies são isoeletrônicas. Gente, perceba, o neônio está aqui na forma atômica. Então a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. O neônio atômico tem 10 elétrons. O ânion fluoreto tem quantos elétrons? Carga menos 1 significa que ele tem um elétron a mais que a quantidade de próton. Se ele tem 9 prótons, então ele vai ter 10 elétrons. E por fim, o cátion sódio. Carga mais 1 significa que ele tem um próton a mais que a quantidade de elétron, que equivale a dizer um elétron a menos que a quantidade de próton. Ele tem 11 prótons, então ele vai apresentar 10 elétrons. Estamos diante de espécies diferentes que têm o mesmo número de elétrons. Essas espécies são chamadas de isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas. E aí, como é que nós vamos fazer para decidir a relação entre os seus raios? O diferencial vai estar exatamente na carga nuclear, o número atômico, a atração nuclear. Então, dessas três espécies, veja você que o sódio apresenta o maior número atômico. Então, das três, é o cátion sódio que exerce a maior atração nuclear. Então, se ele exerce a maior atração nuclear, é nessa situação que os elétrons estarão mais fortemente atraídos. Das três espécies, ele vai ser a menor. Então, o raio do cátion sódio é a menor de todas. E das três, gente, qual vai ser a maior das espécies? É o ânion fluoreto. Dos três, é ele que tem a menor carga nuclear. Então, para ele, os 10 elétrons vão se afastar mais. Vai ser a maior das espécies. Então, a intermediária será o neônio. E a maior de todas vai ser o ânion fluoreto. Tudo bem, gente? Esse tipo de exercício, repito, é um exercício clássico que vai comparar isoeletrônicos. Quem vai ser o menor? Aquele que tem a maior atração nuclear. Qual vai ser o maior? Aquele que tem a menor atração nuclear. Tranquilos? Vamos agora para as últimas 3 propriedades periódicas. Densidade, vamos colocar juntos ponto de fusão e ponto de ebulição, e a última chamado volume atômico. Bom, para finalizar a tabela periódica, temos aqui 3 propriedades físicas: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, vamos apresentá-las juntas, e a última que é o chamado volume atômico. Qual é o problema dessas últimas 3 propriedades? Essas propriedades, elas dependem de como os átomos se encontram ligados. Não são propriedades individuais. Um único átomo tem raio atômico, tem energia de ionização, tem energia de afinidade eletrônica, tem eletronegatividade. Mas um único átomo não tem densidade. Um único átomo não tem ponto de fusão e ponto de ebulição. E um único átomo não tem, como veremos, o tal do volume atômico. Então, essas 3, elas vão depender da forma com que os átomos se agrupam. Então, aí serão necessários uma série de estudos aleatórios que vão muito além do nosso curso aqui de ensino médio ou pré-vestibular. Mas vamos apresentar aqui o que vai ser suficiente para nós. Então, em primeiro lugar,
a propriedade chamada densidade. É uma propriedade física importante. A densidade vai nos dar ideia de como os átomos se encontram agrupados. A densidade é a relação da massa do material pelo volume que ele ocupa. Nesse caso aqui, é a densidade das substâncias puras simples de cada elemento. Então, em termos de tabela periódica, fazendo uma generalização, quanto mais para baixo, e quanto mais para o centro, maior é a densidade. O elemento químico na forma pura mais densa é o ósmio. Então, o ósmio é o elemento de maior densidade. Tá? Então, nesse sentido, aumenta a densidade. Então, apenas para fazer uma pergunta, um exercício. Quem é mais denso? Procure responder. O alumínio ou o ferro? Na tabela periódica, o alumínio mais ou menos aqui e o ferro mais ou menos aqui. Quem é mais denso? O ferro. O ferro está mais para baixo e mais para o centro. Então, peguei de propósito esses dois metais, porque nós conhecemos no nosso dia a dia panelas de alumínio e panelas de ferro, em especial nos restaurantes de comida mineira. A gente percebe que duas panelas de mesmo tamanho, uma de alumínio e outra de ferro, a panela de ferro é mais pesada, porque o ferro é mais denso que o alumínio. Apenas para citar como um macetinho, quando um material é mais denso que a água, ao ser adicionado na água, ele não afunda? Tá? Guarda essa ideia. Quanto mais denso, vai para o fundo. Captaram? Quanto mais denso, vai para o fundo. Na tabela periódica, quanto mais denso, vai para o fundo. Quanto mais denso, vai para o fundo. Vai aqui para o fundo da tabela. Tudo bem, gente? Tá? Vamos lá. Penúltima propriedade. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos recordar? O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que o material passa da fase sólida para a fase líquida. E o ponto de ebulição é a temperatura que ele passa da fase líquida para a fase gasosa. Gente, a ideia geral é a seguinte. Quanto mais denso for o material, quanto mais compactado ele for, quanto mais unidos estiverem os átomos, vai ficar mais difícil derretê-lo e fervê-lo. Então, de uma forma geral, ponto de fusão e ponto de ebulição segue a densidade. Quanto mais para baixo e quanto mais para o centro, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Segue a ideia da densidade. Quem tem o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição é o elemento químico tungstênio. Só que aqui, gente, começam já a entrar exceções. Uma exceção bem marcante é aqui, olha, para a família 1A e 2A. Casca fora o hidrogênio, tá? 1A e 2A. Então, para a família 1A e 2A, o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumenta para cima. Quanto mais para cima, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Já vai ferir essa regra geral. Outras exceções nós encontramos aqui, olha, na família 3A, na família 4A, que de uma forma geral aumenta aqui para cima. Um destaque, gente, todo especial para o elemento químico carbono, que tanto na forma grafite quanto na forma diamante apresenta alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Mas enfim, quando nós temos essa propriedade, o que seria a gente saber? A seguinte informação. Dos 118 elementos químicos, em qual fase de agregação eles são encontrados nas chamadas condições ambientais de temperatura e pressão? Gente, condições ambientais refere-se
a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão que o ar atmosférico exerce ao nível do mar. Então, pensando em todos os elementos, a essas condições de temperatura e pressão, quem são líquidos? Somente dois, bromo e mercúrio. O bromo é um halogênio e o mercúrio está mais ou menos por aqui. Então, bromo e mercúrio são líquidos nas condições ambientes. Quem são gases? Então, gases, gente, são os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o oganessônio, 118. São os gases nobres. O hidrogênio é gás, encontramos na forma de H2, e alguns ametais, como, por exemplo, o flúor, o cloro, o nitrogênio e o oxigênio, são encontrados na forma gasosa. Agora nós vamos pensar por eliminação. Quem não for líquido, quem não for gás, vai ser sólido. Todos os demais. A maioria dos elementos químicos se encontram na fase sólida, nas condições ambientais de temperatura e pressão. Tudo bem, gente? Vamos agora para a última propriedade periódica chamada volume atômico. A última propriedade periódica, que falaremos, é o volume atômico. Vamos trabalhar assim. Nós conhecemos a grandeza densidade. Densidade é a razão da massa pelo volume. Vamos agora fazer uma troca. O volume dividindo eu vou passar multiplicando e a densidade multiplicando eu vou passar dividindo. Portanto, o volume é o quociente da massa pela densidade. Tudo bem, queridos, essa troca? Bom, quando essa massa for a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos na fase sólida, esse volume aqui vai ser chamado de volume atômico. Então, o que é o volume atômico? Volume atômico é o volume, é o espaço ocupado por 6,02 vezes 10 a 23 átomos na fase sólida. Se você tem alguma base na química, você sabe que esse número aqui corresponde a 1 mol. Volume atômico é a massa de 1 mol de átomos na fase sólida. Pensando agora em termos de tabela periódica. Num primeiro momento, nós podemos associar com um raio. Muito natural pensarmos que quanto maior é o raio, maior é o volume. E nós sabemos que na tabela periódica, o raio cresce para baixo. Quanto mais para baixo, maior é o raio. Próximo passo. Perceba você que volume e densidade a uma massa constante são grandezas inversamente proporcionais. Se eu pegar esse volume ali dividindo, passa multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais, tem uma relação inversa. Você se lembra que densidade aumenta para o centro? Como são grandezas inversamente proporcionais, então o volume vai aumentar para as extremidades. Então, os maiores volumes nós encontraremos aqui, dos metais alcalinos, dos períodos mais inferiores, e os gases nobres, halogênios, dos períodos mais inferiores. Aqui estão os maiores volumes atômicos. Só como uma observação, os volumes atômicos dos metais alcalinos são maiores que os volumes atômicos que os gases nobres. Mas eis aqui os átomos que ocupam maior volume. Tudo bem, gente? Para encerrar, nós vamos daqui a pouquinho dar uma geral
na tabela periódica. Bom, nessa nossa retinha final, vamos aqui dar uma geral nas propriedades periódicas. Gente, tentem participar. Quanto mais para a direita e quanto mais para cima, o que aumenta nesse sentido? Então, nesse sentido, aumenta a chamada energia de ionização. Energia de ionização é a quantidade de energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Quem mais aumenta nesse sentido? Nesse sentido, aumenta a chamada energia de afinidade eletrônica. O que é energia de afinidade eletrônica? É a energia liberada quando um átomo na fase gasosa ganha um elétron. Só que nesse sentido a gente vai excluir quem? A gente exclui os gases nobres. Por quê? Quando um gás nobre ganha elétron, gente, isso é extremamente difícil, energia não é liberada, energia é absorvida, certo? Quem mais aumenta nesse sentido? É mais para a direita, é mais para cima? A tal da eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É tendência em atrair para si elétrons. E aí nós temos que saber a nossa ordem. Fon, Cle, Bri, São Carbono, pH. E aí vai. Essa daqui é o que para nós? É a ordem decrescente de eletronegatividade. Também nesse sentido, excluímos gases nobres. Quem mais aumenta nesse sentido, que eu quero apresentar agora para vocês? É a chamada reatividade ametálica. Nesse sentido, aumenta a reatividade ametálica. De novo, excluímos gases nobres. Então, quem é mais reativo? O flúor ou o cloro? O flúor, porque quanto mais para cima, maior é a reatividade. Explico o que significa essa propriedade. Vamos imaginar, dentro de um recipiente, nós temos lá gás hidrogênio, gás cloro e gás flúor. O hidrogênio tem afinidade de reagir tanto com o cloro quanto com o flúor. Mas na hora de reagir, qual vai ser a preferência dele? A preferência dele vai ser reagir com o flúor. Então, ao término dessa reação, todo hidrogênio e todo flúor é consumido e sobra Cl2. Por quê? Porque o flúor é mais reativo que o cloro. Quanto mais para cima e quanto mais para a direita, maior é a reatividade do ametal. Tá? Os ametais se concentram nessa região. Nesse sentido, aumenta o caráter ametálico. Vamos lá, gente, no sentido oposto. Quanto mais para baixo e quanto mais para a esquerda, quem aumenta nesse sentido? Nesse sentido, aumenta o chamado raio atômico. É a distância que vai do núcleo até a camada de valência. Nesse sentido, aumenta a eletropositividade. Gente, o que é eletronegatividade? É tendência em puxar, atrair elétrons para si. O que é eletropositividade? É tendência de empurrar, repelir elétrons de si. Essa é uma característica de metais. E nesse sentido também aumenta a reatividade metálica. Quanto mais para baixo e quanto mais para a esquerda, maior é o caráter metálico. Então eu coloquei para vocês essas reações aqui. Tanto lítio, sódio e potássio estão aqui na família 1A, são metais alcalinos, reagem com água, formando base, liberando gás hidrogênio. Não estou fazendo aqui o balanceamento.
Em primeiro lugar, e o mais importante, perceba como o comportamento químico é semelhante. Todos eles reagem com água, formando uma base, liberando hidrogênio e também libera a energia. Gente, qual é a diferença? É a quantidade de energia liberada. Quando essa reação termina, dá um estourinho. Quando essa reação termina, dá um estourão. Então, a energia 1 da primeira reação é menor que a 2, que é menor que a 3. O que significa isso? Das 3 reações, essa é a mais violenta, é a mais explosiva. E essa daqui é a mais calma. Então, o que nós concluímos? Que o potássio é um cara mais reativo do que o sódio, que por sua vez é mais reativo do que o lítio. É bem fácil você encontrar vídeos, basta digitar metais alcalinos em água, que você vai verificar na prática essas reações e essa ordem de grandeza. O potássio, por estar mais para baixo, é o metal mais reativo. Tranquilo, gente? Então eis aqui a nossa geralzona de tabela. Não entrei aqui, não quis revisar densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, volume atômico, porque daí é detalhe. Tudo bem, gente? Então eu julgo, né, que esse assunto tabela periódica foi bem dado. A lista de exercício está no primeiro vídeo. E peço que vocês estudem, façam, se dedicam. E eu espero ter sido útil para vocês.